bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma manhã onde a gente vai falar sobre alguns temas muito importantes para a gente se conhecer muito mais do que o nosso nome, nossa profissão e a nossa aparência. Hoje nós estamos num dia Série 16 da Lua Ressonante, segundo dia da epital azul, na qual a paciência transforma a conduta. Hoje nós estamos em terra rítmica vermelha. Organizo com o fim de evoluir, equilibrando a sincronicidade, selo a matriz da navegação com o tom rítmico da igualdade. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Hoje é dia da gente entrar em sincronização. Hoje é dia da gente navegar junto com o planeta. Hoje é dia da gente se integrar. Então vamos começar nos integrando a nós mesmos, a quem nós somos, aquilo que nos compõe. A gente vem aí algumas semanas, algumas lives já falando sobre a composição das nossas mentes, do nosso espírito, da nossa alma, fazendo essa diferenciação entre o que é espírito, o que é alma, trazendo a percepção de que a alma ela tem suas subdivisões, de que a mente tem suas subdivisões, e chegamos na parte um pouquinho mais abaixo, que são os nossos corpos, muito para além deste corpo físico que a gente toca, que a gente sente, que a gente cheira, que a gente vê, né? E que a gente enfeita, que a gente se olha no espelho e se reconhece através dele. Mas nós somos muito mais do que isso. E quando a gente consegue se desapegar disso, consegue entender que para além disso, né, existe muito mais, e que esse muito mais que constitui a nossa verdadeira essência, a nossa vida passa a ser mais liberta. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre os 7 corpos espirituais, os 7 corpos sutis. Espirituais não seria muito bem o termo, porque dentro desses 7 corpos nós temos os corpos espirituais e outros que são considerados a níveis sutis, antes da densificação do nível físico, mas que não são especificamente os corpos espirituais, mas é comum você ouvir esse nome corpos espirituais, tá? Mas fazendo essa diferenciação, porque dentro desses corpos nós também temos corpos chamados espirituais. Então, assim, dando uma revisada, né? Nós vimos que nós temos alma e espírito, que a alma é o invólucro do espírito, né? O espírito é aquela partícula divina que se individualizou para experimentar uma existência separada do todo, e que a alma é o invólucro desse espírito, que é uma partícula na qual ninguém tem acesso, só a divina essência criadora tem acesso a essa partícula. Então a alma é aquilo que traz o invólucro desse espírito, é como se fosse a capa protetora. A gente viu também que nós temos 3 almas. A gente tem a alma consciencial, a gente tem a alma intuitiva e a gente tem a alma moral, sendo que a nossa alma consciencial é aquela responsável por nos fornecer as referências de quem nós somos, onde estamos, por que estamos e onde estamos e para onde vamos. A alma intuitiva, de onde vem a nossa intuição principalmente, responsável por nos guiar de maneira intuitiva pelo labirinto das infinitas realidades alternativas, sendo que a gente chama ela de consciência divina e que ela sempre sabe qual é o nosso melhor caminho, qual é a nossa melhor versão e tenta nos guiar para esta melhor realidade. E temos a alma moral, responsável por fornecer as referências para o nosso comportamento, fazendo a distinção do que é certo e o que é errado à luz das leis universais. E a gente viu também que nós temos 3 mentes, né? Nós temos uma mente consciente, está anotado aqui. A gente tem uma mente inconsciente, aliás, que é a nossa chave de acesso a todas as lembranças, experiências, sentimentos, emoções, que é a fonte de energia constante.
A gente tem a nossa mente consciente, que é a nossa parte lógica de raciocínio, das nossas funções cognitivas, a partir da qual a gente tem condições de avaliar certo e errado, o que vale e o que não vale, e tomar uma decisão. E a gente tem a nossa mente superconsciente, que é o nosso eu superior, a nossa centelha divina, que funciona mais próximo das nossas almas e que mostra pra gente qual é a nossa melhor realidade. E aí a mente superconsciente influencia a mente consciente, e a mente inconsciente impulsiona a energia para a mente consciente. E a mente consciente precisa lidar com todas essas informações, fazer o seu processo de avaliação e decidir qual é o melhor caminho. E dando suporte a tudo isso, a gente tem os nossos corpos, né? Que a gente tem as almas, a gente tem as mentes para gerenciar as informações que vêm das almas, e a gente tem os nossos corpos para sustentar e veicular todo esse processo, né? Os corpos, eles têm diversos tipos de subdivisões de acordo com o ponto de vista ou a linha de estudo que você for buscar, né? Aqui dentro da TQA a gente usa a divisão de 4 corpos, sendo que estes corpos também se subdividem, gerando aí 7 ou 9, dependendo da forma como você considera. Então, a gente tem o nosso corpo físico, que é composto por 2 outros corpos, que é o nosso corpo físico propriamente dito, né? Isso que a gente toca, que a gente sente, que a gente enfeita, que a gente se reconhece através dele nesse plano de terceira dimensão. E a gente tem o nosso duplo etérico, que é exatamente a matriz deste corpo físico. E que tudo que acontece neste corpo físico vem desta matriz energética chamada duplo etérico ou corpo vital, né? Tem outras pessoas que chamam de outros nomes, mas aqui a gente conhece como duplo etérico, etérico ou corpo vital, que é onde estão realmente localizados todos esses canais energéticos que a gente fala sobre os meridianos da medicina chinesa, né? Os chakras que vêm aí de um estudo mais da cultura hinduísta, os dantians, que também são centros energéticos dentro da medicina chinesa, os meridianos, já falei, né? Mas por onde circula e por onde toda a energia vital é distribuída até chegar às nossas células para animar, para dar vida a este corpo físico. Então, o nosso corpo físico, essa versão que a gente se olha no espelho e se reconhece, é a última instância de toda uma cadeia de produção. E antes desse corpo físico vem esse duplo etérico. Por que duplo etérico? Porque é exatamente o duplo do nosso corpo físico, a matriz, né? E é etérico, né? Ele não é denso, ele é etérico. Então, tudo que nós somos enquanto corpo físico, primeiro aconteceu no corpo duplo etérico, por isso é a matriz. Quem é da minha época e até um pouco mais além, lembra da escola, né, que tinha lá aqueles mimeógrafos que você tinha a matriz, que você ia rodando assim, e aí saía várias cópias, né? Então, o duplo etérico é essa matriz, só que ele produz apenas uma cópia, que somos nós, não sai diversas cópias de nós, tá? E aí a gente tem o nosso corpo emocional um pouco mais acima, vamos colocar assim, né? Um pouco anterior. O nosso corpo emocional, ele é um só, é só o corpo emocional mesmo, também conhecido como corpo astral, e é onde ficam registradas todas as nossas emoções, todos os nossos registros emocionais, desde o momento que a gente começa a nossa existência, fica tudo registrado ali. E é nesse corpo emocional que a gente paralisa, que a gente cristaliza, que a gente, por exemplo, quando passa por uma situação difícil, que se caracteriza como um trauma na nossa interpretação, e o que é trauma dentro dessa perspectiva? É toda aquela situação que gera emoção, e essas emoções causam sofrimento, e você não tem condições de lidar com aquelas emoções e com aquele sofrimento. Então, naquele momento se cristaliza parte da sua consciência. E aí você, sei lá, isso aconteceu, você tinha 5 anos de idade, você chega nos 40 anos, esse momento continua doendo como se estivesse acontecendo exatamente agora.
Isso é uma cristalização, isso é um trauma vivenciado. E um trauma não precisa ser necessariamente um grande evento que todo mundo vai olhar e falar, nossa, isso com certeza traumatizou essa pessoa. Depende sempre da sua interpretação da relação que você estabelece com a situação. Lembrem-se disso. É tudo super subjetivo. Então, é nesse campo emocional que a gente fica cristalizado pedacinhos da nossa consciência ao longo da nossa vida. Por isso que quando a gente faz o trabalho terapêutico, a gente investiga as situações que aconteceram no passado e que ainda estão marcando a vida da pessoa, para encontrar esses momentos e mostrar para a pessoa que ela pode olhar para eles com a consciência que ela é hoje, que já tem maior maturidade, já tem melhores condições emocionais, melhores condições mentais para conseguir lidar com essa situação que naquele momento ela não conseguiu. E aí ela pode se descristalizar esse pedacinho de consciência que ficou lá e trazê-la de volta para o momento presente. A gente tem o nosso corpo mental. O nosso corpo mental, ele se subdivide em dois outros corpos, o mental inferior e o mental superior ou causal. O mental inferior é aquele corpo onde estão todos os nossos registros mentais, que passam pelas nossas funções cognitivas. Então, as nossas lembranças, os nossos raciocínios, nosso poder de avaliação e tomada de decisões. E o nosso mental superior, ele já é uma parte um pouco mais inconsciente, mas inconsciente no sentido de que a gente não acessa conscientemente, não inconsciente de mente inconsciente, tá? E no corpo mental superior ou corpo causal, eu falo que é onde está o manual de instruções para a gente vivenciar esta existência. É onde estão registradas todas as informações que a gente precisa para cumprir o nosso propósito nessa existência. E a gente pode acessar essas informações? Pode. Através do quê? Através da nossa intuição, através de possíveis insights, através de possíveis déjà vus, né, que aparecem assim de repente, referente a essa existência, a partir de processos de meditação, até mesmo de projeção astral, mas uma simples meditação, se colocar num estado de presença, você já consegue começar a receber essas informações. E a gente tem o nosso corpo ditamente espiritual, que também se subdivide em dois outros corpos, o corpo búdico e o corpo átmico. O nosso corpo búdico é onde está a nossa consciência, é onde está funcionando todas as nossas almas. Aquelas divisões de 3 almas estão aí no nosso corpo búdico. E o corpo búdico, se o nosso corpo mental superior é o nosso manual de instruções para a gente vivenciar esta existência, o nosso corpo búdico é o nosso manual de instruções para a nossa vida enquanto alma, enquanto aquela alma que saiu da mônada, que se subdividiu e se subdividiu novamente e coube neste corpo, né? Aquela pequena extensão de alma. Então, o corpo búdico é onde fica registrado todas as informações da existência de nossa alma. É onde fica, por exemplo, os nossos registros akáshicos. Tudo que você vai vivenciando ao longo de todas as suas existências vai ficando gravado nesse corpo búdico, tá? E o nosso corpo átmico, que é verdadeiramente a nossa partícula espiritual, a nossa partícula divina que se individualizou do todo e está ali recebendo todas essas informações. E o corpo átmico, ele ainda se subdivide em corpo monádico e corpo logóico, tá? Então, eu trouxe aqui impresso para vocês verem, né? Porque tudo que tem figurinha a gente entende melhor, né? Não é à toa que tem aquele ditado, entendeu? Quer que eu desenhe? Então, eu já trouxe desenhadinho para todo mundo entender. Aqui, olha, nós temos o nosso corpo físico, né? A forma humana mesmo, como a gente conhece, como a gente se vê no espelho. Aqui nós temos o duplo etérico,
que é exatamente a matriz deste corpo. Então, por exemplo, se nesta existência eu tenho alguma deficiência num braço, antes de manifestar aqui, ele ocorre aqui. Por isso que as medicinas orientais e as medicinas antigas, de civilizações antigas, elas não tratam o corpo físico, elas tratam o duplo etérico, porque tratando essa movimentação energética do duplo etérico, atinge o corpo físico, uma vez que ele é a matriz deste corpo. Então, se eu tô com algum problema físico, por exemplo, sei lá, uma coisa que é comum acontecer comigo, muita cãibra, né? Eu costumo ter muitas câimbras e são câimbras assim, sem fazer nenhum esforço físico, tô totalmente em repouso, de repente me dá uma cãibra. Ultimamente nem tanto, porque eu tenho olhado um pouco mais para isso. Mas isso foi assim ao longo da minha vida inteira. Então, todo mundo fala, come banana, toma leite, porque isso é falta de potássio, isso é falta de cálcio. Mas mesmo tendo uma alimentação balanceada, coisa que eu tento ter, porque também não é lá muito forte da minha parte isso não se resolvia. E aí, quando eu fui fazer um tratamento de acupuntura, a acupunturista me explicou que essa parte de contração muscular, a responsabilidade é do baço. E se você não tratar a distribuição energética que é feita a partir do baço, vai ter esses problemas ocorrendo no corpo, né? Problemas de contração muscular, como cãibra, espasmos musculares, pode evoluir para casos de tendinite, de bursite, porque aí o baço acaba desregulando o fígado, que aí acaba entrando na questão dos tendões. Então, assim, é um circuito integrado totalmente sistêmico. Você tratando a distribuição energética, você reverbera no físico e começa a trazer melhoria para isso. Então, assim, fiz alimentação específica, fiz trabalhos físicos específicos, nada resolveu. Comecei a tratar com a acupuntura, trouxe o conhecimento, comecei a fazer práticas de medicina tradicional chinesa em casa, de automedicina, e isso melhorou, porque eu consegui regular a distribuição energética no meu corpo, que alimenta o meu organismo físico. E aí, você tratando a matriz, você consegue trazer o resultado final mais aprimorado, né? E é isso que as medicinas de civilizações antigas fazem. E isso não só na medicina chinesa, até eu tô falando aqui da medicina chinesa porque é algo que eu tô mais próxima, assim, apesar de eu não ser especialista. Mas, por exemplo, o tratamento com cristais ou tratamento que é direcionado especificamente para a harmonização dos chakras, passa pelo mesmo processo. Você trata a matriz para atingir o corpo físico. Isso com cristaloterapia, com fitoenergética, com cromoterapia, com acupuntura, com lian kun, com tai chi, com qigong. Enfim, todas essas terapias energéticas que tratam pontos energéticos, seja chakras, seja pontos de acupuntura, seja meridianos, está trabalhando o corpo etérico para atingir o corpo físico. Por isso que muitas vezes as pessoas vão nesses tratamentos e falam, eu fui lá, eu até me senti bem, mas não resolveu. Não é que não resolveu, é que talvez você não tenha dado oportunidade e tempo suficiente para que essa regulagem do fluxo vital, né, do fluxo do Ti, do Ki, do Prana, seja lá o nome que vocês queiram dar, atinja o corpo físico, se manifeste no corpo físico. Porque existe um período de tempo aí que precisa, né, existir. Tudo passa por um processo de gestação. A gente não nasce da noite para o dia. Minha mãe engravidou ontem e eu nasci hoje. Leva um tempo para que o corpo possa se configurar, para que as células possam se desenvolver, se multiplicar, criar tecidos, criar órgãos e tudo isso que nos constitui. A mesma coisa dessa matriz. O corpo duplo etérico, ele é regulado, a regulagem dele é rápida, tanto é que se você for mensurar com a radiestesia, você faz um comando, você já harmoniza todos os chakras em 17 segundos, é rápido, né? E aí,
Para isso reverberar no corpo físico, leva um tempo, não é imediato. E não é como um comprimido que você toma uma vez só e acabou. Que nem comprimido funciona assim, convenhamos, né? Você pode tomar lá para sanar uma dor específica que está acontecendo naquele momento, mas não vai resolver a dor, vai simplesmente parar de doer, o que não significa cura. Então, o corpo duplo etérico é esse que a gente trata nesses processos energéticos. O nosso corpo astral, ele ainda tem uma forma humanoide, tá vendo? Onde ficam registradas as nossas emoções. E por isso que as emoções levam a processos de dor, porque o nosso corpo duplo etérico, ele funciona como uma ponte entre o nosso corpo astral e o nosso corpo físico. Então, as travas emocionais que a gente vai cristalizando nesse corpo interfere na distribuição energética deste corpo, que vai se manifestar como processos densificados neste corpo. Seja um processo de adoecimento, seja um processo de dor sem especificação, seja processos de acidentes que a gente passa, né? Sei lá, tem um dedinho no meu pé que eu sempre tropeço, eu sempre machuco o mesmo dedinho. Alguma coisa tem aí, não é aleatório, entende? Nenhum acidente é aleatório. E tudo isso passa por esse processo. Travas emocionais, desarmonias energéticas, densificação. Corpo emocional, corpo duplo etérico, corpo físico. E aqui, esse ovinho aqui azul é o nosso corpo mental inferior, que é onde está os registros que passam pelos nossos processos cognitivos, de onde a gente toma nossas decisões, de onde a gente tem condições de avaliar, né? E aqui a gente faz todo esse processo. Ele já não tem uma forma dita humana, né? Ele já é um aglomerado, vamos dizer assim. Essa florzinha aqui é o nosso corpo mental superior, de onde estão registradas todas as informações que a gente necessita para viver esta existência. E esse daqui, que tem um sol grande, uma ponta de lança e um sol central, é o nosso corpo átmico, onde estão as nossas almas, né? Então, a gente tem que esse solzinho pequenininho aqui é a nossa alma consciencial. Essa ponta de lança é a nossa alma intuitiva. E esse sol maior é a nossa alma moral. Então, a nossa consciência, ela sai do centro, passa pela intuição, sai na nossa moralidade, onde a gente define ali o certo e o errado à luz das leis à luz das leis universais, e joga a informação para a nossa mente superconsciente, para que a nossa mente superconsciente informe a nossa mente consciente. E aqui em cima nós temos o nosso espírito, nosso corpo espiritual, né? Que é essa partícula divina que está cercada ali pela nossa alma, protegida pela nossa alma, e que se individualizou do todo universal para experienciar uma existência egóica, né? Então a gente tem que o nosso corpo físico, né, é o nosso veículo de tudo isso, tá? Para experimentar esta existência no planeta escola, na terceira dimensão. Então, o nosso corpo físico, isso que a gente se reconhece, está na terceira dimensão. Porém, o nosso duplo etérico está na quarta dimensão, né? Então, de onde vêm todas as informações para conformar isso daqui, está numa dimensão superior, que é a quarta dimensão. Por isso, quando a gente fala em processos de ascensão, a gente não fala em quarta dimensão, porque a gente já habita a quarta dimensão. E a gente também habita a quinta dimensão, através do nosso corpo emocional, das nossas emoções, e do nosso corpo mental inferior, dos nossos pensamentos, dos nossos processos cognitivos.
ambos estão ali na quinta dimensão. O nosso corpo mental superior, de onde vêm as informações para a nossa existência e onde são armazenadas todas as informações de tudo que a gente faz, está na sexta dimensão, assim como o nosso corpo búdico, onde estão as nossas almas, também estão na sexta dimensão. E o nosso corpo espiritual está na sétima dimensão. E o que tem depois da sétima dimensão? A gente chega na oitava dimensão, onde não existe mais ego, onde você retorna ao todo, a uma consciência grupal, né? Você não retorna diretamente ao todo. O todo mesmo está lá na 12ª, mas da oitava para cima você já perde essa noção de ego, de individualidade. Então, o nosso espírito ele está ali no limiar entre a individualização da sétima dimensão, onde você experiencia essa existência egóica, e a oitava dimensão, onde você já não experiencia mais uma existência egóica, a menos que você se coloque a serviço para isso. Mas você já não tem mais essa percepção de individualidade. Você pode até se individualizar para auxiliar no processo, mas você mantém a consciência de todo, mantém a sensação de todo. Então, a gente vai descendo em termos de frequência, dimensões, para experienciar estas existências e trazer aí possíveis aprendizados, para a gente ir se reintegrando e retornando ao todo. Então a gente desce para depois subir, né? A gente sai para dar uma voltinha para depois voltar para casa. É de onde nós viemos e para onde nós vamos. Viemos do todo e vamos retornar ao todo. Como que você vai fazer essa voltinha, esse passeio? É o seu livre-arbítrio. Você decide se vai ser mais fácil, mais difícil. Aí vai da história de cada um, a história que cada um escolheu experimentar, né? Então, assim, quando a gente fala em termos de mente, corpo e alma, a gente tem, vocês viram aí que as nossas almas, né, as 3 almas estão funcionando no nosso corpo búdico, lá na sexta dimensão. A nossa mente inconsciente, ela está funcionando no nosso corpo emocional, que está lá na quinta dimensão, que é o nosso corpo das emoções, que é o nosso corpo que a gente vai armazenando coisas que a gente não consegue resolver. A nossa mente consciente, ela está funcionando também na quinta dimensão, em conjunto com o nosso corpo mental inferior, de onde a gente tem condições de avaliar e tomar decisões. E a nossa mente superconsciente está ali recebendo informações do corpo búdico, onde estão as nossas almas, e funciona a partir do nosso corpo mental superior, onde estão as informações para esta existência, o nosso manual de operação, vamos colocar assim, para poder trazer as informações para a nossa mente consciente e a gente poder decidir se a gente vai ouvir o nosso inconsciente ou se a gente vai ouvir a nossa mente superconsciente. E aí a gente funciona em conjunto, alma, corpo e mentes, para que a gente consiga realmente ter uma existência mais consciente, mais plena e aproveitar estes momentos para fazer o nosso processo de aprendizado, né? Então, todos esses corpos, eles são estruturantes da nossa mente e da nossa alma e, consequentemente, do nosso espírito. Vamos ver se tem dúvidas aqui. Oiê, você indica algum livro? Sim. Despertar, Destravar e Saltar. E se você não está com disposição para ler, vem para o Quântica para Todos, porque tudo isso que eu apresento aqui na live está lá dentro do Quântica para Todos. Claro, explicado de maneira bem mais extensa, bem melhor, pelo professor Eric Davi. E o livro também é de autoria dele. Que representação linda! Eu também adoro essa representação.
Se você for jogar no Google, né, corpos espirituais, corpos sutis, você vai ter diversos tipos de representação, mas essa é a que eu acho que traz assim de maneira mais clara, né? Todo mundo que tem a visão remota, eles veem esses corpos neste formato, né? O corpo átmico lá como essa estrela grande, né? O corpo búdico com essas 3 divisões, o corpo mental superior, o corpo mental inferior como um ovoide e do corpo emocional para baixo já com formato humanoide, sendo que ele vai do mais sutil se densificando até o mais denso. Significa que o corpo é verdadeiramente assim? Não, é tudo onda de informação. Lembra? Onda e partícula ao mesmo tempo. Tudo isso são ondas de informação. Só que o nosso cérebro, o nosso não, né? Das pessoas que têm visão remota, quando veem, precisam decodificar de uma forma que seja passível do nosso entendimento. Então, eles decodificam desta forma. E todas as pessoas que têm visão remota decodificaram desta forma. Então eu acho bem legal essa representação porque traz assim de maneira bem clara, objetiva e separadinha direitinho. Mas se você for jogar no Google, você vai encontrar diversas formas, tá? Algumas mais simples, outras talvez mais complexas. Desde a minha primeira meditação, eu sempre acendi meus chakras e me surpreendeu que acima do chakra coronário acendeu uma espécie de flor ou flor de lótus. Branca, translúcida, viva, rodando. O que é? É a representação do 7º chakra. O chakra coronário, eu não me lembro aqui, deixa eu pegar aqui na literatura, gente, só um minuto. O nome em sânscrito dele. Mas o nome em sânscrito dele significa lótus de 1000 folhas. E geralmente ele é representado como uma lótus com várias folhas e de dentro da lótus sai outra lótus, que sai outra lótus, que sai outra lótus, ad infinito. É muito lindo quando a pessoa consegue ver. Que bom que no seu processo meditativo você conseguiu trazer essa percepção. Eu estou tentando folhear aqui o livro para ver se eu consigo achar o nome dele em sânscrito. Aqui. Sahasrara, lótus da 1000 pétalas. Ele fica no topo da cabeça e as cores são justamente o violeta ou o branco, né? Tá aí relacionado ao nosso ao nosso corpo espiritual, né? Tanto é que, por exemplo, na fitoenergética, que é uma técnica que utiliza a energia das plantas para tratar os chakras e, consequentemente, tratar a vida da pessoa, a gente tem a gente tem 4 classes de vegetais, né? Tem os vegetais que atuam diretamente nos chakras de maneira energética para harmonizar a energia. Tem os chakras que atuam nos chakras, tem os vegetais que atuam nos chakras, mas para dar conta de processos físicos. Então, são os vegetais puros e os vegetais físicos. Os vegetais físicos, eles vão de 1º a 6º chakra. Eles não existe vegetal físico para 7º chakra. Por quê? Porque o 7º chakra, ele é totalmente espiritual, né? Ele está ligado aí ao corpo átmico já, ao corpo monádico, logóico. Então, ele não tem representação física para o tratamento físico vai do 6º chakra para baixo, que aí já entra nas questões das glândulas que ativam e desativam hormônios, produzem e liberam substâncias, né? É muito legal. Que lindo esse seu relato, parabéns. Continua aí nos processos meditativos que você consegue alcançar outras possibilidades. Essa é uma live para ver e rever sempre. Gratidão, a gratidão é minha, Rosana. Mas eu vejo o violeta, essa flor está uns 50 centímetros da cabeça. É o violeta ou branco, são as cores, tá? Eu tinha marcado uma parte aqui para ler para vocês que diz respeito exatamente a essa questão da gente ter a possibilidade de equilibrar mente, corpo e alma. Porque equilibrando mente, corpo e alma, a gente entra num processo de equilíbrio, de homeostase,
que permite que a energia vital, a energia espiritual, todas as energias que a gente necessita para cumprir toda a nossa trajetória espiritual funcionem e sejam distribuídas de maneira equilibrada, harmoniosa, produzindo saúde e nos possibilitando acessar isso que a Gisele acabou de relatar, né? Que você consegue acessar informações que estão para além dessa realidade tridimensional, que são as sincronicidades que a gente vai experienciando, as intuições, as coincidências e até mesmo visão remota, telepatia, telecinesia e clareaudiência, todas essas coisas que a gente relega assim para médiums muito experientes e seres especiais, mas que todos nós temos condições de desenvolver. O que é importante? Fazer esse processo conscientemente e de maneira natural, sem utilização de nada que possa potencializar ou favorecer esse desenvolvimento. Substâncias que eu estou falando. Por quê? Porque se você, por exemplo, teve uma época que eu estava estudando uma área de conhecimento aí informal, que eu via nos grupos as pessoas perguntando muito, como que eu faço para abrir o 6º chakra? Como que eu faço para abrir o chakra frontal? Porque eu quero ter visão remota, eu quero ter a possibilidade de ver além do véu. E eu ficava pensando, gente, se os chakras funcionam em conjunto, por que precisa abrir um determinado chakra? Por que não vai tentar equilibrar todos, né? Na época eu não tinha expansão de consciência nem conhecimento para entender isso. E aí, com o curso Quântica para Todos, a explicação do professor Eric, eu vim entender. As pessoas querem... Isso é até uma frase que o professor Eric falava. As pessoas querem ir para o céu, mas não querem morrer, né? Quer comer o omelete, mas não quer quebrar o ovo. Então, assim, é tudo um processo. Não dá para você ligar uma chave e a partir de hoje eu tenho visão remota. É um processo. E esse processo passa por essa harmonização de corpo, mente e alma. Distribuição energética perfeita, que não só vai gerar saúde física, que é o que a gente mais busca, mas essa possibilidade de você acessar as informações do todo, porque não existe firewall no todo universal, nos registros acásticos, como dizem por aí. Não existe, qualquer um acessa, desde que tenha expansão de consciência, frequência elevada e esteja nesse processo de homeostase. E isso é um trabalho constante, porque a gente está sujeito a ter alterações emocionais, a ter pensamentos negativos, a ter momentos de altos e baixos em termos de frequência, em termos de emoções, em termos de pensamentos, e isso vai fazendo com que a gente saia de sintonia. Mas vamos lá, o pedacinho que eu queria ler para vocês, do livro que eu indiquei. O equilíbrio entre mentes e corpos do ser humano caracteriza-se pela perfeita homeostase, tendência dos sistemas biológicos, fisiológicos, mentais, emocionais e espirituais buscarem a integração entre si de maneira harmônica. Nesse caso, a energia flui em um processo contínuo para dentro e para fora do sistema corpóreo, sendo concentrada e modulada a partir dos chakras e distribuída pelos meridianos. Quaisquer desequilíbrios entre as mentes e os corpos dos indivíduos provocam falhas nesses fluxos energéticos, causando rupturas desses canais por represamento ou escassez de energias. Por essa razão, tais desajustes energéticos provocam doenças físicas, emocionais, mentais e, por vezes, espirituais. Por isso que a gente precisa conhecer isso, por isso que a gente precisa entender disso. Porque se a gente não sabe disso, como que a gente vai buscar a homeostase? O sistema tende à homeostase. O universo tende ao equilíbrio. Todos os sistemas buscam o equilíbrio perfeito, que é a homeostase. Porém, nós atrapalhamos todo o processo, porque uma vez que a gente se distancia do funcionamento natural e nós estamos completamente separados de um funcionamento natural, a gente começa a bagunçar
tudo isso. E os nossos corpos, eles vão se virando da forma que eles conseguem com aquilo que a gente coloca neles. Desde alimentação e substâncias que a gente ingere, até as informações que a gente acessa, que a gente traz, com as quais a gente se envolve. E aí eles vão tentando se virar do jeito que dá. Só que nem sempre ele consegue uma efetividade plena. Então, tragam isso para a consciência de vocês, para vocês, a partir de agora, tentarem ter uma vida mais plena, mais equilibrada, percebendo aquilo que vai contribuir e aquilo que não contribui para nada. Que, aliás, até contribui, mas para um processo de adoecimento, por exemplo. Uma coisa que eu já falei em outra live, vou falar aqui novamente, e que é comum a gente ouvir: pessoas que têm depressão, elas estão presas ao passado, elas estão com excesso de passado. Pessoas que têm ansiedade estão com excesso de futuro. A pessoa, para ela estar plena, consciente, ela tem que estar no momento presente, nessa expansão temporal desse tempo linear que a gente constrói, porque esse tempo linear verdadeiramente não existe. Se você olhar a natureza, o tempo é totalmente cíclico. E o tempo cíclico, ele parte de um centro e é radial. E esse centro é o seu estado de presença. É nesse estado de presença que você tem condições de decidir se você vai se envolver com uma determinada situação, se você vai se envolver com uma determinada informação, como que você vai reagir a esta informação, se você vai deixar suas emoções tomarem conta, se você vai parar, respirar e ver o que você pode fazer de melhor naquele momento, se você vai trazer o aprendizado disso ou não. Tudo isso precisa estar no momento presente, nessa expansão desse tempo linear construído. E é esse tempo linear construído que tira a gente do tempo natural. Quando você começa a retornar ao tempo natural, você começa a entrar num processo de sincronicidade. A intuição abre, as coisas acontecem síncronas, as coisas acontecem de maneira sincrônica, e você percebe que tudo flui de maneira muito mais leve. Você vai estar sempre no momento certo, com a pessoa certa, nas circunstâncias certas, da maneira que tem que ser. E aí você começa a experimentar um funcionamento mais perfeito da natureza. Mas precisa voltar para este momento. Não ficar lá atrás e nem lá na frente. Mas a nossa cabeça viaja. As nossas emoções nos jogam, ou para trás ou para frente. Por isso que a gente precisa se conhecer cada vez mais. Gente, não tem mais nenhuma dúvida aqui. Vamos restabelecer aqui o nosso contrato de convivência. Essa é uma live ao vivo. Toda live ao vivo fica gravada aqui no canal TQA. E para que outras pessoas tenham a oportunidade de acessar esse conteúdo, que vocês tenham a oportunidade de compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você acha que pode ser interessante ouvir a respeito disso, ver a respeito disso. Porém, tudo que acontece vai ficar gravado também. A gente não tem a oportunidade de editar a live, cortar uma parte ou cortar outra antes de salvar. Se a gente fizer isso, a gente não salva, tá? Então, tudo que acontece aqui fica gravado e vai ficar disponibilizado no canal nos canais da TQA nas redes sociais. Então, quem deseja um atendimento aqui para ver como que está o campo energético, os chakras, a escala Hawkins, e concorda com essa questão, coloca nos comentários aí, eu quero e eu aceito, porque aí vocês estão dando anuência para participar ao vivo e que sua imagem, suas falas vão ficar gravadas, tá? Inclusive as informações que eu achar aqui no campo energético, porque pela minha ética, o que eu encontro eu passo para a pessoa. A informação da pessoa, ela tem o direito de saber. Eu não altero nada, eu não minto, eu não escondo. Eu falo o que eu vejo. O que eu vejo não, o que o pêndulo me mostra, né? Para eu ver ainda demora aí um pouco de evolução. Mas vamos lá. Quem quiser, coloca aí eu quero, eu aceito. Já tem uma pessoa aqui, ó, Gabriela.
Vamos ver se ela consegue acessar. Olá, tudo bem? Oi, tudo bom. Qual o seu nome completo? Gabriela Maria Borgert. Gabriela Maria Borgert, Borgerth. Gerth. Qual a data de nascimento? 23 de fevereiro de 1952. Ok, vamos ver como é que está seu campo, Maria. Gabriela. Desculpa, Gabriela. É Gabriela Maria. Gabriela, tem duas interferências energéticas no seu campo, tá? Uma por trabalho de magia negra inconsciente, que são ataques psíquicos. Pensamento, sentimento, emoção, de baixa vibração que as pessoas têm em relação a você, mas que não necessariamente dizem respeito a você, dizem mais respeito a uma insatisfação das próprias pessoas. Por exemplo, um ciúmes, uma inveja, tudo isso se caracteriza como um trabalho de magia negra inconsciente. A pessoa sente, não quer sentir, não sabe que aquilo vai fazer mal para alguém ou até mesmo para ela, mas por alguma insatisfação interna ela não consegue se sentir de outra forma. Sabe aquela pessoa que tem muita inveja de outra? É mais ou menos assim. Isso é minha em relação às outras pessoas, das outras pessoas em relação a mim. Das outras pessoas em relação a você, tá? Uhum. E assim, é aquilo que a gente só precisa estar vivo para receber algo desse tipo, tá? Porque às vezes a gente não está fazendo nada demais na nossa vida, a gente olha e volta e fala, nossa, mas eu tenho uma vida tão comum, mas sempre tem alguém que vai invejar alguma coisa ou ter ciúme de alguma coisa. Que aí diz respeito mais a uma condição interna da pessoa do que a você, tá? Sim. E a outra interferência é o que a gente chama de personalidade ressonante ativa. O que, que é isso? É um fractal seu de alma de outras existências que, por ser denso, ficou preso nesse plano, não foi transmutado no momento da sua morte naquela outra existência. E por ser parte de você, quando você desce a vibração no mesmo nível que ele se reconhece. E aí, assim, vou voltar para casa, né? Vai se aproximando. E aí, quanto mais próximo ele está da gente, mais a gente percebe tomando atitudes ou fazendo coisas ou vivendo de forma que a gente não se reconhece. Porque como é de uma outra existência, traz informações dessa outra existência e vai interferindo nessa vida. Entendeu? E tá assim, bem pouquinho. Em termos de percentuais, não chega nem a 10% que está próximo a você. Quanto mais próximo, pior a situação fica, tá? Então a gente corta logo de início para não correr o risco disso se acoplar aí, tá bom? Eu vou pedir então para você fechar os olhos, inspirar profundamente, libera o ar suavemente, se concentra, imagina uma luz
violeta passando por todo o seu corpo. E abra seu coração, mente e espírito para receber os comandos. Execute esse comando de liberação TQA, limpeza 12, 13 e 36. Fonte divina da criação, é comandado e requerido que todos os fractais de almas que não colaborem para o processo evolutivo de Gabriela Maria Borghetti sejam agora limpos, desprogramados, transmutados e enviados para as hostes superiores de luz. Que tudo isso seja realizado a nível primário, histórico de DNA de alma e a nível consciencial, conceitual, comportamental e do saber. Fonte divina da criação, é comandado e requerido que tudo isso seja realizado em todos os níveis de abrangência e ressignificação da melhor maneira possível e para o bem maior de todos os envolvidos no universo inteiro. Gratidão, gratidão, gratidão. Está feito, está feito, está feito. Mostre-nos. Execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11, 29. Ok, pode ir voltando aos poucos, Gabriela. Campanha energética limpa, os chakras estão harmonizados. Vamos conectar a frequência de acordo com a escala Hawkins. Olha só, a maior parte do tempo você calibra no nível de 10 elevado a 390 da escala Hawkins. É um nível alto, bem bom, assim, tá? Porque, deixa eu mostrar aqui na escala para você entender. Ó, você está entre esse nível aqui da aceitação e esse nível aqui da razão, mas ainda está dentro do processo da aceitação e entusiasmo, tá? É acima de 200, então significa que você não está despendendo a sua energia para sustentar a sua vida, está começando a entrar em conexão aí com a energia do todo universal, e o nível do entusiasmo é aquele nível assim, eu já passei pelo processo de aceitar as coisas como elas são, estou aberta para o que vier. E o que vem de novidade, que fala comigo verdadeiramente, eu trago esse entusiasmo para querer saber mais, para querer crescer junto com isso. Então, é uma ânsia pela vida, assim. Parabéns, tá? Que bom. E aí pode ampliar, você vai galgando os degraus aí conforme você vai estudando, adquirindo conhecimento, transformando em autoconhecimento, colocando em prática, vai expandindo a consciência cada vez mais. Tá bom? Tá bom, obrigada. Tudo bom, querido. Então, gente, mesmo quando a gente está assim, com uma frequência elevada, e vocês viram que a Gabriela está calibrando a nível acima de 200, né, que é o que a gente considera uma polaridade positiva, um atrator forte, a gente não está livre dessas interferências. Porque, como eu falei anteriormente, a gente passa por momentos de altos e baixos na nossa vida, no nosso cotidiano e no dia a dia. Em um único dia, né, um conjunto aí de 24 horas do relógio, entre um nascer e pôr do sol, a gente experiencia diversas emoções ao mesmo tempo. E muitas delas que podem parecer contraditórias para o nosso pensamento linear, elas cabem juntas dentro do mesmo sistema. E essas oscilações é o que faz com que a gente se conecte com algumas informações que podem não ser tão boas e que fazem com que a gente interfira no equilíbrio perfeito que todos os sistemas possuem e que faz com que a gente não tenha mais esse equilíbrio perfeito, que a gente precise
buscar, que a gente precise trabalhar, que a gente precise, através da nossa autorreflexão, que é uma capacidade que nós temos de sermos seres autorreflexivos, olhar para isso. O que a gente está fazendo com a gente? O que a gente está fazendo com a gente que reverbera no outro? O que a gente está fazendo com a gente que reverbera no planeta e que reverbera na galáxia? Então, a gente precisa trazer essa consciência. E é olhando para dentro que a gente vê toda essa extensão, né? O que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima, o que está dentro é como que está fora, o que está fora é como está dentro. É esse o processo. Vamos ver se tem algum comentário aqui. Pena, peguei no fim. Não tem problema, Tereza. Eu vou fechar a live agora e ela já vai ficar salva aqui no canal @TQA Brasil. Todas as anteriores também estão salvas. É só você olhar aí e assistir dentro do seu tempo, da sua possibilidade, tá bom? A gente sempre deixa salvo justamente por isso. Nem todo mundo consegue assistir ao vivo, né? E muitas vezes as pessoas às vezes querem compartilhar isso que está assistindo, que acha que vai ajudar outras pessoas também. Então, fica salvo justamente para essa possibilidade, tá? É só acessar aí que vocês conseguem. Então, gente, o recado que eu tinha para dar hoje a respeito dos corpos sutis, para a gente fechar esse conjunto de espírito, alma, corpo e, aliás, espírito, alma, mente e corpo. A gente encerra aqui. Na próxima semana a gente continua falando dentro desse processo de aprendizado do espírito, da alma, da nossa jornada espiritual, mas dentro de outro tema, tá? E aí, ao longo da semana, vocês vão vendo aí as informações aqui no canal, das lives que vai ter, os temas que vão ter. E para quem é de Goiânia ou que está com disposição para ir até Goiânia esse final de semana, vai ter aí o Ser Dual para vocês aprenderem a lidar com as polaridades. É um evento presencial. Clica aí no link da bio, que, se eu não me engano, ainda tem algumas vagas, tá? Então, é um evento imperdível em parceria da TQA com a Leonor Rosa. E a Patrícia vai estar lá conduzindo vocês junto com a Léo nessa jornada interna aí para conhecer as suas polaridades e buscar este equilíbrio perfeito. Então vem com a gente. Fiquem na paz e na luz, em Lakesh.